Boa noite e bem-vindos a uma conversa que vamos ter com os enviados especiais do Observador a Kiev, à Ucrânia, o João Porfírio e o Pedro Jorge Castro. O meu nome é Ricardo Conceição e vou conversar com eles e moderar aqui a conversa e as perguntas que os assinantes tenham para colocar ao Pedro e ao João. Estamos a começar este encontro virtual, estamos separados por muitos milhares de quilómetros. O João e o Pedro estão em Kiev já há quase 2 semanas, vamos saber com exatidão o tempo que já levam na capital ucraniana. O João está fora há praticamente 1 mês, hoje assinala-se o primeiro mês desta guerra na Ucrânia, depois da invasão russa daquele país no leste europeu, e convidamos os assinantes do Observador a conversar com os nossos enviados especiais. Por razões técnicas, essa conversa vai ser moderada por mim. Podem enviar as perguntas vão surgindo aqui no ecrã ao lado. Pode usar aquela tecla aqui do Zoom chamada bate-papo, é assim que está designada para quem tem o Zoom em português, e vou moderando essa conversa com o Pedro e com o João. Desde já, deixem-me, eu estou no estúdio da Rádio Observador, é aqui que vamos ter esta conversa. O João e o Pedro estão no hotel em Kiev, na Ucrânia, e rapazes, deixem-me dizer que já tinha saudades vossas, já não vos via há muito tempo. Estão com um belo ar, o Pedro está com uma bela barba, e como é que vocês se sentem nesta noite? São já 11h30 da noite aí em Kiev. Sim, não com uma barba tão bela como a tua, Ricardo, nunca te cresce. Como é que nos sentimos? Nós estamos aqui a meio do trabalho, portanto, na verdade, parámos um bocadinho aqui para falar com os assinantes, com todo o gosto, obviamente, mas nós estamos aqui demasiado envolvidos, se calhar, naquilo que estamos a fazer, naquilo que estamos a preparar, não é? Ainda estamos a ver que história é que vamos tentar seguir amanhã. E ainda estamos a acabar histórias que acompanhámos nos últimos dias, e basicamente estamos assim, nós estamos mergulhados nisto e, portanto, estamos a tentar fazer trabalho, não é? Sim, não pensamos noutra coisa desde que cá estamos. Portanto, o nosso dia é sempre planeado, o nosso dia seguinte é sempre planeado, geralmente no fim do dia anterior. Amanhã, o trabalho de amanhã vai ser planeado quando esta conversa acabar, por exemplo. Portanto, planeamos sempre o dia no final do dia anterior, e fazemos os contactos com as pessoas que nos estão a ajudar, com a nossa fixer e a nossa tradutora, e com ela organizamos o nosso dia, a que sítios é que vamos, quem é que vamos entrevistar, por exemplo, a que hospital é que vamos, o que é que pretendemos desse hospital, com quem é que queremos falar dentro desse hospital, com o diretor, com os enfermeiros, com os médicos. Portanto, esse planeamento é todo feito no dia anterior, porque, como sabemos, isto é tudo muito volátil e as coisas mudam muito rápido, portanto é impossível nós planearmos o dia seguinte com muita antecedência, porque nada nos garante que daqui a minutos algo aconteça e o nosso dia, que está pré-planeado para amanhã, leva uma reviravolta e precisa de ser organizado novamente. Sendo que, já agora, posso interromper, Ricardo, só para completar aqui uma coisa. A nossa cobertura não é uma cobertura exclusiva de quando há um rebentamento, de ir lá ver o que é que aconteceu. Na verdade, aquilo que nós achamos é que, portanto, às tantas, as pessoas já não querem saber mais coisas sobre cada rebentamento em si. É claro que em cada um daqueles rebentamentos provocou vítimas. Há pessoas não é, que se assustaram, que tiveram que ser realojadas, mas nós procuramos diversificar um bocadinho aqui a cobertura. Claro que vamos às grandes explosões, aos grandes bombardeamentos. Tivemos no centro comercial, obviamente, Retroville, que rebentou no dia do retiro obrigatório, e obviamente fizemos uma grande cobertura disso na manhã seguinte, na rádio, e depois para o jornal. Fizemos quando chegámos, logo no primeiro dia, também fomos falar com as pessoas nos vários sítios onde
onde houve arrebentamentos. Mas procuramos também diversificar um bocadinho a cobertura, por um lado entrevistando pessoas que são, que entendemos que são figuras-chave e que podem ter informações ou perspectivas interessantes para nos ajudar a compreender aquilo que está a passar, e pessoas que têm influência ou que estão de facto em lugares-chave com acesso a muita informação, e portanto gostamos de conhecer essas perspectivas e de contar também a história dessas pessoas, como é que essas pessoas estão a viver num país em guerra, como é que é exercer influência num país em guerra também, as vidas que mudaram, pessoas que mudaram, não é? Que tinham vidas de civis e que de repente se incorporaram nesta máquina de guerra, e também ao mesmo tempo fazer outras reportagens, portanto aprofundar outras histórias e ir mais fundo noutro tipo de histórias. Para nós dificilmente dá fazer histórias, não é, em que chegamos a um sítio e falamos 2 minutos com cada pessoa e pronto, isso para nós é pouco aprofundado, para nós, quer dizer, na verdade, para os nossos leitores e ouvintes é pouco aprofundado e portanto não chega. Não é? Por exemplo, isto no base que o Pedro está a dizer, ontem tivemos perto de 4 horas a entrevistar uma família, portanto o nosso trabalho não é chegar ao pé das pessoas, fazer meia dúzia de perguntas e vir embora. Portanto, nós temos que passar muito tempo com as pessoas têm que ter muita confiança connosco para nos contarem certas coisas, e obviamente que estamos a lidar com pessoas que sofreram imenso, muitas delas perderam familiares, perderam a casa, tiveram que fugir dos seus sítios, portanto as conversas também têm que ser altamente moderadas e com muita ponderação da nossa parte. Sensibilidade, claro. E sensibilidade, obviamente, porque estamos a lidar com pessoas com traumas, não é? Com traumas muito grandes. Deixa-me já temos aqui algumas perguntas que nos estão a chegar e que estão a ser feitas pelos assinantes do Observador que se inscreveram e que estão a acompanhar esta conversa com o Pedro Jorge Castro e com o João Porfírio. São os enviados especiais do Observador a Kiev, estão na Ucrânia e estão aqui para responder às perguntas dos nossos assinantes. São mais 2 horas em Kiev, nesta altura são 11h38 da noite, praticamente 20 para a meia-noite em Kiev, e o Vasco Nunes de Zurique faz uma pergunta que no fundo é uma pergunta que muita gente faz, como é que é o dia-a-dia na cidade, até que ponto há alguma normalidade em Kiev? O Vasco Nunes, que nos manda um abraço a partir de Zurique. Como é que é o dia-a-dia em Kiev, Pedro e João? Já fizemos uma história do dia sobre isso contigo, é verdade? Portanto, já passaram alguns dias entretanto. Aquilo que nós temos visto é, obviamente, as pessoas que ficaram, não é? Querem ficar, não se querem ir embora, querem ajudar a defender o seu país de uma forma ou de outra, seja trabalhando, continuando a trabalhar e a pagar impostos, seja juntando-se às forças de defesa territorial. Não há comércio. Pronto, há algumas pequenas mercearias ou supermercados abertos, um ou outro quiosque, um ou outro café, mas obviamente não há restaurantes, não há restaurantes abertos onde se possa ir almoçar, isso não existe. Há muito pouco trânsito também, vamos ver as estradas, não é? Estão todas elas bloqueadas, não é? Por inúmeros checkpoints, com cruzes de cimento, a obrigar os carros a fazerem autênticas gincanas para as passar. Mas no meio disto vê-se, claro, não é? Vê-se, continua-se a ver pessoas a ir passear os cães ou a fazer, ainda há bocadinho vimos um senhor a fazer marcha, não é? Continua a haver pessoas que vão tentando manter rituais da sua vida, ou por necessidade, claro, e tentam, obviamente essas pessoas não estão aliadas da guerra, não é? Não são inconscientes, não acham que não está aqui a acontecer alguma coisa que lhes pode, obviamente, que lhes pode provocar a morte a qualquer momento de forma inesperada. Mas vão tentando compatibilizar a sua vida, o que podem da sua vida, com o conhecimento e a consciência de que há uma guerra em curso e que pode-lhes acontecer, obviamente, pode-lhes acontecer alguma tragédia. João, mas sente-se assim uma atmosfera estranha na cidade ou não? Sim, claro, porque estamos numa capital de um país que está a norte, por exemplo, de frente para nós, nesta direção, estão as tropas russas, portanto as tropas russas estão a mais ou menos 25, 30 quilómetros do sítio onde nos encontramos neste momento, e nós no cimo do hotel onde nos encontramos, que é mesmo no centro
de Kiev. Temos a possibilidade, temos umas varandas onde as televisões até fazem os diretos televisivos. Os jornalistas portugueses, por curiosidade, estão todos aqui, de todos os canais de televisão estamos todos juntos, e é dessas varandas que eles fazem os diretos, e nessa varanda nós conseguimos ver ao fundo o fumo, as colunas de fumo, e ouvir as explosões e até mesmo tiros de artilharia, ou mesmo tiros de Kalashnikov, que são as armas que os militares têm consigo sempre. E a atmosfera é estarmos a viver numa cidade que está com militares e com pessoas que não são militares, mas com pessoas normalíssimas, com armas. Nós vamos ao supermercado e estão pessoas a comprar os seus bens para as suas casas, com armas na mão, com armas ao ombro. Como o Pedro dizia há pouco, há barricadas a cada, não é um exagero, a cada 200 metros, Sim. 300 metros, há uma barricada. Não articuladas entre si, não é? Sim. Eles mandam parar em todas. Não mandam parar em todas, portanto não há comunicações entre cada posto, portanto nós somos parados em todos esses postos, os nossos passaportes são controlados, muitas vezes fotografados, os nossos passaportes e as nossas carteiras profissionais de jornalista são inúmeras vezes fotografadas, e as pessoas, para além de estar uma cidade praticamente deserta, as poucas pessoas que cá estão vivem aquele sentimento de facto viverem numa cidade que estão a passear na rua e ouve-se bombardeamentos. Portanto, é uma nova, entre aspas, com muitas aspas, normalidade, que acredito que as pessoas estejam a tentar, passa a redundância, normalizar este ambiente. E há pouco o Pedro falava também na capacidade de resistência e na resistência, e há também uma pergunta nesse sentido do Gonçalo Leonardo, que no fundo pergunta qual é o estado de espírito, qual é o ânimo, a moral da resistência ucraniana. Essa tem sido uma nota nas vossas reportagens, aliás já acompanharam até, estou-me a lembrar do Batalhão Sofia. Como é que é o ânimo entre pessoas que tinham uma vida normal e quase que de um dia para o outro é-lhes entregue uma arma e estão prontos para defender a cidade e o país? É algo que tem suscitado aqui muita conversa em Portugal, e as pessoas interrogam-se, não é? Se fosse aqui, será que teríamos a mesma capacidade de resistência e o mesmo empenho? Olha, eles respiram autoconfiança patriótica e só têm medo do céu, basicamente. Eles acreditam mesmo que não vão conseguir, que os russos não os vão vencer. Quanto mais tempo passa, e passou um mês, e se calhar muita gente não acharia sequer que fosse possível militarmente este conflito prolongar-se durante um mês, não é? Nós ainda poderíamos achar que a Rússia era uma superpotência, mas se calhar mostrou em certa medida que não é, pela forma como tem feito a guerra. Isto parece tudo uma guerra antiga da parte dos russos, pela forma como se estão a expor, como estão a mostrar as suas debilidades, e portanto a cada dia que passa, eu acho que os ucranianos acreditavam se calhar todos no início, não é? Mas a cada dia que passa então ainda mais confiança ganham que é possível. Aquilo que eles sabem que é muito difícil, obviamente, é os céus, não é? Se começar a haver bombardeamentos em massa, isso será difícil conseguirem resistir e conseguirem contrariar os avanços russos. Isso ainda não está a acontecer, quer dizer, obviamente tudo o que está a acontecer é uma tragédia aqui, mas militarmente ainda não está a acontecer, ainda se teme que possa vir a ser, que essa escalada possa vir aí, porque Vladimir Putin estando enrolado, não é? Obviamente não vai ficar, não vai assumir derrota nenhuma, não vai ceder em nada, não é? E, portanto, enquanto ele não for obrigado a isto de outras formas, seguramente não vai recuar, e portanto tem sempre essa e outras armas na manga por usar. Enquanto a guerra for feita desta forma quase antiga, com combates de artilharia, os ucranianos acreditam que vão conseguindo manter os russos, por exemplo, longe do centro de Kiev, que é obviamente a sua principal preocupação. Isto não significa, obviamente, que eles não reconheçam que têm cidades que estão a ser dizimadas, não é? Como Kharkiv e Mariupol,
obviamente também têm noção das limitações do exército ucraniano e de até onde é que conseguem ir e até onde é que conseguem travar esta escalada russa, não é? Mas, por exemplo, as tropas ucranianas estão, e há quem diga que esteja a ser de propósito, estão, por exemplo, a usar técnicas muito, muito antigas utilizadas na Primeira Guerra Mundial. Por exemplo, partiram uma zona de um rio e estão a alagar as cidades próximas do rio para que as tropas russas não consigam avançar com o aumentar do nível da água. Portanto, as tropas estão a usar tudo o que têm ao seu dispor para conseguir travar os avanços russos. O que é certo é que cidades muito próximas daqui, que estavam sob controle russo, têm sido muito vagarosamente conquistadas novamente pelos ucranianos. Ainda hoje, há pouco, estávamos a falar de uma cidade que é exemplo disso mesmo, que ao que parece terá sido novamente conquistada pelos ucranianos, reconquistada pelos ucranianos. E eu, estando aqui há um mês, portanto, cheguei dia 24, aquilo que perguntavas era se as pessoas, esse patriotismo, se via muito. Eu não mudava nada do que digo hoje, poderia dizer no dia 25 de fevereiro, um dia depois de cá chegar, as pessoas continuam exatamente com a mesma sensação de que o país é deles, eles vão fazer tudo para proteger o seu país. Nós estivemos com uma senhora que nos apoiou, ou que nos ajudava na tradução e na procura de histórias em Lviv, e ela dizia taxativamente: eu não vou sair de Lviv, não vou fugir, eu vou proteger, vou estar aqui no meu país até bombardearem a casa. Portanto, este sentimento é transversal um mês depois aqui em Kiev. Nós temos muitas perguntas, já estão a surgir muitas perguntas, só explicar que as perguntas podem ser feitas, podem ficar visíveis para todos ou podem enviar só para um anfitrião, tem essas duas possibilidades. Vamos tentar responder ao maior número de perguntas possível e ainda nesta questão da resistência, Pedro, o Rui Lourenço pergunta, estando em vigor a lei marcial que impede a saída de homens entre os 18 e os 60 anos da Ucrânia, se sente que esses homens que ficam para trás e que vêm partir, muitos deles, as mulheres e os filhos, se de alguma forma ficam contrariados ou se estão motivados para o combate, ou se calhar até as duas coisas. Nós não encontramos isso, não é? Pelo contrário, ou seja, todas as pessoas com quem nos cruzamos, aquilo que relatam é a adesão, não é? Quase espontânea, e quer dizer, é muito mais do que isto até. Não conceberiam sair. Não conceberiam não estar com as forças de defesa territorial. Não conceberiam, não sabem o que é que seria a vida deles se não fosse estar neste momento a defender o seu país. Claro que isto não se estende a toda a gente, no sentido em que há uma série de homens que não estão no ativo das forças de defesa territorial, estão a fazer outras coisas, e também apanhámos já pessoas que, não é, que gostavam de ter saído e não saíram porque não é possível. Um deles até falou em Portugal e gostava de conseguir vir para Portugal e está a fazer tudo para mandar a família para Portugal. Portanto, mas a maior parte das histórias com que nos cruzamos são pessoas que quiseram, na primeira hora, decidiram na primeira hora, assim que, logo naquele primeiro dia, precisamente há um mês, nas horas a seguir ao ataque, decidiram juntar-se à Força de Defesa Territorial, receberam uma arma, receberam treino básico, receberam os uniformes e mudaram a vida toda deles, deixaram de dormir em casa para participar neste esforço de guerra. E vou aqui fazer mais umas perguntas, porque, como digo, são várias as que estão aqui a surgir. O Tiago Moraes faz aqui uma pergunta mais tática sobre a posição das tropas no terreno. Eu recordo que o Pedro e o João são jornalistas, não são especialistas em táticas militares, mas eu percebo aqui a dúvida do Tiago Moraes. Daquilo que vocês veem no terreno,
Há uma disposição de tropas, eu diria clássica, em linha, no fundo, vemos duas frentes de batalha, ou do lado ucraniano há os tais checkpoints, os tais locais onde as tropas ucranianas estão de reserva, quase que preparadas para uma guerra de guerrilha. Esse tipo de tática é visível aí na cidade? Bom, nós, por razões de segurança, obviamente, e até porque nós, quando chegámos, uma nota de curiosidade não muito feliz, mas no dia seguinte a termos chegado a Lviv, surgiu a notícia de que uns colegas nossos da Fox, que estavam alojados neste mesmo hotel, estavam feridos inicialmente e depois acabou-se por saber que tinham morrido, e portanto o acesso a jornalistas à linha da frente, que é isso que o nosso leitor se refere, penso eu, a ida dos jornalistas à linha da frente foi praticamente barrada pelas tropas ucranianas, obviamente pelas questões de segurança aos jornalistas, porque os jornalistas não têm carros blindados, não têm, apesar de termos capacete e colete antibalas, nada disso protege de artilharia pesada, e portanto nós não fomos à linha da frente, apesar da linha da frente estar a 30 km de nós. Como dizia há pouco, ouvimos esses tiros de artilharia pesada e os bombardeamentos a 30 km, ou muitas vezes muito mais perto, e nós não nos deslocámos aí, portanto não conseguimos responder a essa pergunta com exatidão, mas o que vemos aqui é, no centro da cidade existe inúmeros checkpoints com militares do exército e com membros da defesa territorial. E fora também, não é? Fora. Ontem parámos, ontem fizeram-nos parar num checkpoint aqui mais afastado do centro, portanto já fora de Kiev, e foi a primeira vez que nos mandaram parar e não nos deixaram sair dali durante meia hora, enquanto não veio lá a autoridade local para ver os nossos papéis e deixar-nos seguir em frente. E aliás, depois aconteceu outra coisa. Queres contar da fotografia do polícia que chegou ao pé? Sim, aqui não sei se depois poderíamos ir por aí, mas eu sou o fotojornalista, o Pedro é quem escreve as reportagens, e o nosso trabalho tem sido é difícil trabalhar num ambiente destes por várias razões, porque nós temos que ter muito cuidado em não divulgar os sítios onde nós vamos, porque nós vamos a sítios altamente propícios a que existam bombardeamentos. Por exemplo, nós vamos a sítios onde estão guardadas armas de guerra, onde os militares planeiam os ataques que fazem às tropas russas, portanto nós temos acesso a esses locais por sermos jornalistas, mas obviamente temos de ter muito cuidado em não divulgar esse local, temos de ter muito cuidado com as imagens que fazemos para não dar indicações nenhumas, para não publicarmos e tornarmos públicas nenhumas fotografias que possam vir a dizer onde é que é o local. E ontem, por exemplo, estávamos a fazer um retrato a uma pessoa que tínhamos acabado de entrevistar no meio de uma praça normalíssima, e vem um polícia ter connosco, pediu-me para ver as fotografias todas da máquina e pediu-me para as apagar, porque nas costas da pessoa que eu estava a fotografar estava um edifício governamental, e portanto isso podia dar indício a, por exemplo, a espiões russos ou a tropas russas saberem que naquele sítio há um edifício que pode eventualmente planear um ataque, ou estão ali tropas, ou estão ali polícias. Portanto, essas fotografias tiveram que ser eliminadas, e temos de ter muito cuidado. É praticamente impossível, sem autorização, obviamente, das pessoas que lá estão, fotografar, por exemplo, os checkpoints, porque isso dará informação ao inimigo dos ucranianos onde é que estão posicionados, em que estradas. Olha, uma nota de curiosidade, logo nos primeiros dias, não sei se recordam, logo nos primeiros dias o presidente Zelensky veio pedir que os ucranianos tapassem e tirassem as placas das ruas, tapassem as placas indicativas, para a esquerda é uma cidade, para a direita é outra cidade. Portanto, isso vê-se em toda a Ucrânia, que são essas placas de trânsito, indicativas ou nomes de ruas, estão todas tapadas para confundir as tropas russas.
por exemplo. Vocês falavam aí da dificuldade do trabalho, e as dificuldades, obviamente, são muitas. Pedro, quais são, se é possível elencar aqui 3 ou 4, as principais dificuldades, tirando obviamente o lado da segurança, mas os jornalistas têm um dever com a verdade e a objetividade. Quais são as dificuldades que se encontram no terreno? A barreira linguística, o nacionalismo exacerbado que sendo nesta altura, como é que é lidar com tudo isso? Sim, olha, há aí são várias coisas muito diferentes, Claro. não é? Sobre a segurança, só para dar uma ideia um bocadinho como é que nós vemos isto. Quer dizer, sim, estamos numa cidade onde pode haver, não, onde há bombardeamentos diários, vá, digamos assim, 2, 3 bombardeamentos por dia em zonas residenciais, e obviamente não somos inconscientes, nós sabemos que não é impossível, mesmo que não seja de propósito, sermos atingidos por os destroços de um míssil que é desviado por uma defesa antiaérea, por exemplo, ou qualquer coisa assim. O míssil mais perto que aconteceu, que caiu aqui perto de nós foi a 3 km, mais ou menos. Pronto. Mas pronto, isso é uma inevitabilidade, obviamente nós tentamos lidar com isso, não pensando muito nisso, tentando ter os cuidados básicos, obviamente. É uma cidade com recolher obrigatório, portanto, às 8 da noite não podemos andar na rua, e pronto, não é? E podemos voltar à rua às 7 da manhã. A maior parte dos bombardeamentos são a essa hora, e nós tentamos gerir a nossa vida aqui, não pensando nisso, quer dizer, não pensando muito mais nisso do que aquilo que é. Também não há muito que possamos fazer quanto a isso, além de ter estes cuidados básicos. A língua, sim, é uma grande barreira, ou seja, obviamente, nós temos tido a ajuda de tanto uma fixer que faz traduções das conversas e das entrevistas. Fixer é alguém que vos ajuda. Exatamente, é alguém que conhece a cidade, conhece as pessoas, que fala a língua e que, repara, eu já havia ter discussões em checkpoints que eu não sei como é que correriam se ela não estivesse presente, ou seja, isso sobretudo são situações que de um momento para o outro se podem tornar tensas, não é? E não podemos esquecer que estamos a falar com uns tipos que estão armados, muitos deles têm armas há pouco tempo. O nosso princípio é sempre, quem tem arma tem razão. Muitos deles querem mostrar serviço, e sim, há aqui sempre uma grande preocupação e uma grande caça aos sabotadores, não é? Portanto, aos infiltrados russos, estão sempre a falar dos infiltrados russos. E na verdade, numa cidade onde tem bastantes jornalistas, não é? E não há assim tantas pessoas mais que possam ser suspeitas, não é? Eu percebo que eles tenham este cuidado e andem sempre em cima, e pronto, mas tornamos-nos alvos fáceis disso, não é? Na verdade, há esse problema. Portanto, há uma constante limitação de movimentos, só esta coisa, para ir a qualquer lado, não é? Se calhar demora-se o triplo do tempo que demoraria normalmente, por causa destas constantes paragens de segurança, para mostrar os passaportes, as credenciais, para mostrar tudo e mais alguma coisa, para abrir a mala do carro. Não é? Chegam a perguntar onde é que estamos a ir, com quem é que vamos falar, e coisas deste género. Mas a língua, sim, é um problema, porque, repara, estamos a falar aqui de 4 línguas misturadas, não é? A maior parte dos ucranianos falam russo, outros falam ucraniano, mas uma parte significativa das pessoas que nós temos estado a entrevistar ainda falam russo. Nós não dominamos nenhuma das 2 línguas. A Fixer tenta traduzir aquilo que eles dizem para inglês, não é? E depois nós do inglês para o português. Há muito risco aqui de se perderem coisas, de se perderem detalhes, de se perderem o sentido certo de certas coisas durante todas estas trocas. Expressões. Daí que nós até já fizemos aqui em 2 ou 3 situações mais sensíveis, pedimos no fundo para confirmar a tradução daquilo que é dito a uma tradutora de Lisboa, não é? No fundo, que confirma, não é? E no fundo acrescenta para não se perderem os detalhes, para não se perder o sentido certo das frases, e achamos que isso, quer dizer, obviamente é mais um esforço, é mais uma despesa para este trabalho que estamos aqui a fazer, mas achamos, tendo em conta o melindre daquilo que estamos a falar,
que é muito importante termos a certeza absoluta de que estamos a reproduzir com a maior fidelidade possível aquilo que as pessoas nos estão a dizer, não é? Isso é das nossas principais obrigações e, portanto, não faria sentido ser de outra forma. Exemplo disso, o funeral, por exemplo. Nós recorremos a isso quando fizemos a reportagem no funeral, porque foi um longo período de tempo em que só se falava ucraniano, portanto nós não estávamos a perceber nada e o Pedro gravou tudo e só depois é que nós, com a ajuda da nossa tradutora em Lisboa, é que percebemos de facto o que é que foi dito durante toda a cerimónia, por exemplo. Na verdade é muito diferente, não é? Tu veres que estão, não é? Que estão ali os fuzileiros todos alinhados à porta da casa mortuária, a dar uns gritos de guerra, mas na verdade nós não sabíamos o que é que eles tinham dito e depois percebemos, não é? O que estão ali a dizer, respondendo a ordens do comandante, são insultos a Putin e a Kadyrov, que é o líder checheno, ou lá dentro, não é? Que falam 4 pessoas na cerimónia, na cerimónia. Obviamente serão discursos de homenagem, mas nós não sabemos exatamente o que é que está a ser dito. E depois percebemos que obviamente parte dos discursos exaltam a memória do fuzileiro que morreu em combate, mas mais ainda do que isso, tentam justificar a guerra e prometem vingança, não é? Prometem vingança e dizem que portanto, há aqui uma série de coisas que nós só percebemos na verdade, a importância daquilo quando confirmamos a tradução. Não é? Que as últimas palavras ali do funeral vamos vingar, não é? Queimando, vamos queimar a próxima coluna russa em homenagem a ele, em homenagem ao Sasha, que era o nome do fuzileiro. E essas palavras que vocês gravaram também estão no outro episódio da História do Dia, que tivemos a oportunidade de fazer esta semana. E sobre esta questão da tradução, já agora deixem-me aproveitar para promover aqui a Guerra Traduzida, que é uma iniciativa que temos na Rádio Observador e que todas as tardes nós temos uma análise àquilo que é publicado nos meios de comunicação ucranianos e russos, com 2 pessoas, uma russa e outra ucraniana, que nos ajudam a traduzir aquilo que está a ser dito e escrito pelos órgãos de comunicação social russos e ucranianos, e está disponível também em podcast e vale a pena ouvir para percebermos também o que é dito de um lado e o que é dito do outro. Há aqui várias mensagens que vos felicitam pelo trabalho que têm feito e pela forma como nos ajudam a perceber o que está a acontecer no terreno. Há também aqui, vou pegar aqui num ponto que o Rui Lourenço nos pergunta sobre Zelensky, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky é já... eu vou usar o termo, é já uma estrela neste contexto de guerra, é um exemplo de resistência que aqui nós vamos seguindo com atenção as intervenções que vai fazendo nos mais diversos fóruns. Hoje falou também na NATO. Aí, no terreno, qual é a relação que os ucranianos têm com o presidente Zelensky? Ele que era um ator e que venceu de forma inequívoca as eleições presidenciais, mas que depois foi desiludindo um pouco os ucranianos pela incapacidade de lutar contra a corrupção. Aí no terreno e nesta altura de guerra, qual é a percepção que os ucranianos vão tendo do papel do presidente? Olha, 2 outras coisas importantes precisamente sobre isso. Sim, a ideia dele ter ficado, ele conquistou toda a gente na primeira reação. Quando mostrou que ficava, não é? Quando esta determinação dele de ficar em Kiev, até de fazer vídeos a mostrar que está no gabinete dele na Rua Bankova, isto é uma coisa que as pessoas não conseguem ficar indiferentes, não é? Isto mantém as pessoas agarradas e concentradas na defesa não é? Desta ideia de união do país em torno da sua defesa. Muita gente com quem já falámos até disse-nos com grande à vontade que não votou nele, e atenção que ele teve 70 e tal % dos votos na segunda volta, portanto, mas já falámos com muita gente que não votou nele e que é forçado a admitir quase que, mas olha, acho que ele nisto está bem, não é? Ele vinha de algumas polémicas, de algumas situações bastante complicadas, que a maior parte das pessoas que hoje em dia
admiram esta intervenção e todo o nível das intervenções e quase esta aura poética, não é? que ele imprime aos discursos. Talvez não tenham bem noção disso, não é? Das polémicas todas de que ele vinha, mas de facto ele com a guerra agigantou-se, não é? E está a conseguir unir as pessoas todas, incluindo as pessoas que não votaram nele e que não gostavam dele. Não é? Há uma pessoa até que foi candidato presidencial contra ele, que nós entrevistámos também esta semana, que é o Seri Taruta, que é um ex-bilionário da Forbes, que mostrou renitência, digamos assim, em elogiá-lo, não é? Portanto, disse que agora não é a altura de fazer política, haverá tempo para avaliar o que é que cada pessoa fez durante este conflito e na forma como geriu politicamente este conflito, que agora não é a altura para isso, porque se começarem a pensar em campanhas eleitorais, a Ucrânia perde a guerra. E de resto também o Poroshenko, que era presidente e que foi derrotado por Zelensky nas eleições, também está aí nas ruas de Kalashnikov, não é? Exatamente. Aliás, a par disso, grande parte dos políticos que estão no ativo, deputados, por exemplo, estão armados. Nós entrevistámos um deputado que tinha uma arma 9mm, uma pistola 9mm e uma granada no bolso. Portanto, até mesmo os deputados estão armados. Portanto, aquilo que eu dizia há pouco das pessoas no supermercado com armas, são todas as pessoas mesmo. Deixa-me fazer aqui uma pergunta da Sofia Rocha, outra das nossas assinantes. Os assinantes do Observador podem fazer perguntas, podem escrever as perguntas aí naquele botãozinho que está aí em baixo, que no Zoom em português dirá qualquer coisa como bate-papo. Podem enviar as perguntas, podem ficar visíveis para todos ou podem enviar diretamente aqui para o anfitrião. Tenho aqui a Diana Rosa a dar-me uma ajuda na gestão destas perguntas. A Sofia Rocha pergunta se ainda há mulheres e crianças em Kiev, ou se a maioria conseguiu sair, porque eu percebo aqui a pergunta que a Sofia faz, porque nós vemos e vimos nas reportagens que o João Porfírio e a Cátia Bruno fizeram, sobretudo em Lviv, no oeste da Ucrânia, que nós vemos os comboios completamente cheios de mulheres e crianças e velhos que fogem à guerra, uma vez que os homens entre os 18 e os 60 anos... Está aqui a soar a sirene, não sei se conseguem ouvir. A sirene de ataque antiaéreo está a soar neste momento. É audível? Eu penso que foi audível. Está a ser. Isto não vai parar. Vai dar outra vez mais uns toques. Então deixa-me fazer a pergunta. Vocês podem ficar aí ou têm de recolher ao bunker? Sim, podemos ficar aqui. Sim. Se calhar até o João pode contar um bocadinho a evolução da sirene, não é? Porque, sim, não sei se é audível. Agora, há vários... É um ponto interessante. Vocês já se habituaram a isso ou... Não, isto acontece, também não quero que as pessoas pensem que estamos a ser imprudentes, como é evidente. A sirene está a tocar neste momento, portanto, o que indica que há uma pequena probabilidade de o sítio onde a sirene está a tocar cair um míssil russo. O que é que acontece? É uma área muito grande, eles por prevenção, Estamos a ouvir agora. As tropas ucranianas, por prevenção, alargam esse perímetro, e o que acontece é existe uma probabilidade, de facto, de haver um ataque aéreo, mas provavelmente se formos à janela neste momento, vemos ao fundo as antiaéreas que destroem esses mesmos mísseis. De todas as janelas onde nós vamos, conseguimos visionar essas antiaéreas. Um bombardeamento, e estava a dizer que a evolução deste cenário é de facto, as pessoas no início, em Lviv, qualquer som parecido com isto, com estas sirenes, as pessoas iam a correr para um local abrigado, estivessem elas onde estivessem, e neste momento as pessoas estão
tal maneira habituadas a este tipo de sirenes. Estas sirenes tocam inúmeras vezes durante todo o dia, toda a noite. E tocam em todas as cidades ou tocam ou são Tocam, por localizadas? exemplo, nós temos no nosso telemóvel uma aplicação que nos diz exatamente nos sítios onde as sirenes João, estão a tocar. consegues mostrar-nos a aplicação, para pelo menos tentar, não sei se será muito fácil por causa da luz. Sim, há várias aplicações, uma delas o Telegram, mas outra é uma aplicação que nos diz em tempo real, por exemplo, os ataques. Eu vou-vos agora dizer, há a sirene a tocar, eu não sei pronunciar bem a cidade, mas há sirenes a tocar em Vinícica, três cidades. Vitomícica. Três cidades, em Rivne também, portanto, não sei se conseguem ver, mas estes 3 alertas indicam que a sirene está a tocar neste momento nestas cidades. Aliás, todas. há várias apps, não é? A nossa Fixer tem uma app que tem ela própria incorporada uma sirene, ou seja, o telefone dela começa a entrar em modo sirene, digamos assim, cada vez que há um alerta destes, não é? Há vários moradores também que têm esta sirene. Mas já agora há aqui uma diferença entre as sirenes dentro dos edifícios e as sirenes de fora, não é? Isso é que se calhar, isso é que justifica que nós continuemos aqui a falar, não é? Na verdade. Certo. Porque se tocar aí no edifício é que... Sim, o que está estabelecido foi a nossa primeira pergunta. Fizemos 2 perguntas assim que entramos neste hotel, que foi se tinha bunker, tem, e se as sirenes tocam. E eles disseram que sim, as sirenes tocam quando as autoridades avisarem o hotel de que exista de facto um perigo real de o hotel ou as imediações do hotel serem atingidas por um míssil. Aí sim há uma sirene interna dentro do edifício e aí sim nós temos que ir rapidamente, o mais rápido possível para o bunker. Em Lviv, por exemplo, como ainda estava muito no início da guerra, sempre que tocava no exterior da cidade, tocava simultaneamente no interior do hotel. E isso fazia e as sirenes eram diferentes. As sirenes em Lviv tinham em ucraniano a pedir às pessoas, por favor, desloquem-se o mais depressa possível para um local abrigado. Isto em loop. Aqui em Kiev não há voz, só existe mesmo as sirenes e como já pararam, por exemplo. Deixa-me lá, nós estávamos aqui a tentar responder das mulheres, não era? Sim, mulheres e crianças em Kiev, e eu queria aproveitar também, e nessa sequência, há aqui uma outra pergunta, eu peço desculpa, mas perdi aqui o nome, que será sobre a ajuda humanitária, se está ou não a chegar, porque há uma grande mobilização, obviamente, em Portugal e no resto da Europa, de ajuda humanitária aos ucranianos. Primeira pergunta, se ainda há mulheres e crianças aí em Kiev e se é visível que esta ajuda humanitária esteja a chegar, e o João esteve em Lviv e talvez nos ajude melhor. Sim, as mulheres e crianças, claro, existem ainda em grande número. Aliás, nós damos 2 passos do nosso hotel, existe o mirador, e logo no primeiro dia, no segundo dia, vimos uma família, uma mãe, um pai com uma criança a tentar distrair a criança no parque infantil. Vemos muitas mulheres, muitas crianças, claro. Neste momento existem 10 milhões de deslocados, ou seja, existem 10 milhões de pessoas que saíram da sua cidade para ir para outra, e existe 3,4 milhões de refugiados que saíram, sim, da Ucrânia. Portanto, há muita gente ainda na Ucrânia, há muitas mulheres na Ucrânia. E em Kiev continua a haver 2 milhões de pessoas, não é? E em Kiev continua a haver 2 milhões de pessoas, cerca de metade da população saiu, e há muitas mulheres que... excetuando as que estão no exército na defesa territorial, há muitas mulheres que não querem abandonar o país, não querem abandonar os seus maridos, não querem abandonar os seus filhos, ou simplesmente não querem, de facto. A nossa Fixer, por exemplo, não quer abandonar o país, a nossa Fixer em Lviv igualmente. E a ajuda humanitária? E nos prédios vemos, não é? Sim. Muita gente que entrevistamos e que tem as suas vidas aqui, não vão sair. Adaptam-se, não é? Adaptam-se, criaram estratégias de segurança para lidar
com tudo isto, não é? Passaram a dormir noutras divisões da casa, por exemplo, não é? Têm a mala pronta para sair se houver alguma coisa. Há mulheres a dormir em cabos, não é? Com as crianças, já encontramos isso, continuam a dormir nos abrigos, mas sim, é assim que tem acontecido. A ajuda humanitária, sobretudo aqui em Kiev, a ajuda humanitária chega essencialmente para os deslocados e para os refugiados. Portanto, perdão, a ajuda humanitária tem sobretudo chegado, e eu estive também a fazer reportagem nas fronteiras da Hungria, Eslováquia e na Polónia, e aí sim vê-se muita ajuda humanitária nesses locais, até mesmo em Lviv. Toda a parte circundante à estação de comboios de Lviv, que nós tanto ouvimos falar e tantas imagens vimos daquela estação de comboios, está toda repleta de organizações não governamentais que apoiam os deslocados e os refugiados, e nas fronteiras, tanto no lado ucraniano como no lado polaco ou húngaro ou eslovaco, existe essa ajuda e está a chegar. Portanto, não há ninguém, pelo menos que haja grandes relatos, não há ninguém que esteja a passar fome, frio. Há as pessoas que já haviam antes, não é? Sem abrigo, há isso tudo, mas não por causa disto. A ajuda está a chegar. Sim. Um voluntário que encontramos contou-nos que num armazém viu um caixote a chegar com a identificação clara de Portugal. Pois não, ele não soube dizer o que é que estava lá dentro, mas diz que ficou muito grato quando viu isso. Hoje falámos com o responsável da Save Ukraine, que é um coordenador de uma ONG que era o comissário para os direitos da criança, apontado pelo presidente Zelensky. E também lhe perguntámos isso, né? Como é que as pessoas que quiserem ajudar, que estão a ver tudo isto em Portugal, podem ajudar à distância, até porque, presumindo, não é, que haveria muita gente, se calhar, que ia ver o artigo que publicámos hoje, que iria perguntar como é que se poderia adotar alguma dos órfãos ucranianos que estão a ser resgatados. Ele tem-se desmultiplicado em operações para tentar salvar as crianças, retirar as crianças das zonas de guerra. Ele tem a ajuda de uma série de organizações não governamentais e também da Igreja Evangélica. E o que ele diz é, pronto, que eles precisam de voluntários, claro, dinheiro, nativos em dinheiro e comida. Pronto, isto. O José Miguel Martins Serrão faz aqui uma pergunta sobre o papel das religiões neste conflito. Esta é uma pergunta muito complicada. Nós já tentámos responder a esta pergunta em diversos pontos, quer no Contracorrente com o José Manuel Fernandes. Temos artigos também publicados, especiais, publicados sobre a questão religiosa, que está também latente, e a oposição entre Moscovo, Kiev e o Patriarcado de Constantinopla. É uma situação que, do ponto de vista religioso, é complicado. Não vamos agora entrar nesse ponto concreto, mas seguindo, inspirado aqui pela sua pergunta, pelo nosso assinante, o José Miguel Martins Serrão, as igrejas continuam a funcionar aí em Kiev, Pedro? A maioria está fechada. Já tivemos em igrejas e catedrais que continuam abertas, mas muito poucas. A maioria das igrejas estão fechadas, estão, aliás, aqueles blocos de cimento à porta para mostrar que nem vale a pena as pessoas aproximarem-se para entrar. Também não são sequer usadas como um local de abrigo, tanto daquilo que conseguimos ver. O papel específico das igrejas que nós conseguimos desempenhar aqui, da fé, se calhar até num sentido mais lato, e sem entrar aqui na guerra de religiões ou na concorrência entre as várias confissões religiosas. Claro, aos funerais, não é? Obviamente, portanto, muitos funerais de soldados e muitos funerais de vítimas civis. Portanto, obviamente aí a Igreja continua a ter um papel importante, embora os funerais a que assistimos tenham esta componente mais de exaltação militar do que exclusivamente espiritual, mas ela está lá, continua lá, obviamente, há todo o discurso sobre a morte continua presente. Quando foi a explosão do centro comercial, o bombardeamento do centro comercial,
uma das primeiras pessoas que chegou ao local, portanto, que fez 8 vítimas, foi o capelão militar. Um capelão militar que estava ali, não é, fardado, diz ele, para prestar apoio espiritual a vítimas ou testemunhas, não é, que precisassem, enquanto não viessem psicólogos. Mostra também aqui a importância, de facto, que a religião tem na sociedade ucraniana, e também aquilo que se espera, o papel que se espera que eles cumpram, não é? Sim, mesmo em Lviv, eu assisti a uma grande união de todas as confissões religiosas, das mais diversas, todas unidas, com o mesmo propósito de apoiar as populações que precisassem, apoiar as pessoas que estavam deslocadas das suas zonas de residência e que tiveram que fugir para Lviv. Portanto, estavam todas unidas para um fim que era proteger e dar o máximo de conforto às pessoas que estavam a viver, por exemplo, nas estações de comboio, no estádio de futebol, nos teatros, como nós até, uma das histórias do dia foi sobre um teatro. Portanto, esse apoio a esse teatro, por exemplo, parte dela era comparticipada por uma igreja, portanto, estavam todas bastante unidas para o mesmo fim. Deixa-me fazer aqui uma pergunta que também envia o nosso assinante Luís Nunes e obviamente a pergunta que faz não é muito fácil para os nossos enviados especiais de aferir, não há mecanismo que permita medir isto com exatidão, a não ser o sentimento que eles vão recolhendo nas ruas e com as pessoas, e junto às pessoas com quem falam, mas pergunta o Luís Nunes se de alguma forma os ucranianos se sentem traídos, a palavra é usada pelo Luís Nunes, se sentem traídos pelo Ocidente. Temos visto apelos a maior envolvimento da NATO, apelos de Zelensky a criar uma zona de exclusão aérea. Como é que os ucranianos olham para a resposta que o Ocidente está a dar a esta crise? Entre as pessoas com quem falamos, sim, ou seja, sentem-se traídos, no fundo, acham que o Ocidente os deixou a eles a defender os valores ocidentais, digamos assim, da liberdade, não é? E isso é muito evidente em várias entrevistas que fomos fazendo e em várias pessoas com quem fomos falando. Algumas pessoas já perceberam que o Ocidente, não é, só sairá daqui desta posição em que está, se for de facto forçado a isso, e portanto que vai resistir a isso, e tentam, apesar de tudo, chegar aqui a um ponto de compromisso, por exemplo, não é, pedindo que seja feito muito mais ao nível, ok, não da assistência, portanto não com o envolvimento de homens no terreno, mas então com a assistência de meios de defesa. Repara, por exemplo, várias pessoas nos dizem, nos falam da enorme dificuldade de conseguir coletes de proteção, coletes à prova de bala, nem é só para os militares, na verdade seria para vários civis, não é? E para várias pessoas. E que há Aliás, ontem aconteceu uma coisa curiosa, que foi, parámos no checkpoint e o elemento da proteção territorial elogiou-nos os nossos capacetes, porque provavelmente temos uns capacetes que protegem mais do que aquele homem que está ali a tentar proteger a cidade. Portanto, há muita falta de facto de material de proteção. Mas sim, coletes, não é? Coletes é a coisa que tem sido mais difícil para eles conseguirem, tendo em conta a quantidade de pessoas a quem teriam de distribuir, não conseguem de todo conseguir. Esses apelos à NATO e os apelos de fecharem os céus estão espalhados pela cidade, muitos em outdoors. Ontem saíamos um bocadinho do centro da cidade e fomos para uma localidade a cerca de 1 hora de Kiev, e passámos pelo menos por 2 outdoors que pediam taxativamente para a NATO fechar os céus da Ucrânia, portanto, com o fundo azul e amarelo e uma frase em inglês a pedir que os céus fossem fechados. Portanto, esses apelos transportam-se para a rua também, de forma física, não só entre as pessoas. E o equipamento de defesa que o João e o Pedro têm limita-se a isso, é um colete à prova de bala e um capacete, pesa 9 quilos, não é? Cada kit destes. E vocês geralmente andam com estes kits vestidos, ou como é que têm feito? Sempre que vamos... Depende muito. Sim, depende muito. Por exemplo, nós quando vamos a hospitais
até para não, quase numa de não ofender as pessoas que estão no hospital, não é? Claro. Para não aparecer uma coisa muito, a palavra certa, não ofender, não é? Então não vamos, mas obviamente que quando sentimos que a nossa integridade física pode estar em causa, é isso, vestimos os coletes e os capacetes que for necessário. Mas temos por perto, por acaso acontecer alguma coisa. Levamos não é? sempre connosco. Sim, Temos mas sempre não estão envergados, digamos assim. Desculpa, conclui. E é só dizer, um dos exemplos em que usámos foi quando houve o bombardeamento no centro comercial, havia a hipótese de haver novas explosões, Claro. portanto aí e nós estávamos muito perto do centro comercial e havia também a possibilidade de entrar dentro do centro comercial e fazer a reportagem de toda a operação de resgates e de eventuais pessoas que ainda estivessem por baixo dos destroços, e aí sim temos que ir, obviamente, colete, capacete, porque estamos aqui Claro. a trabalhar e temos de estar o mais seguros possíveis, dentro do possível. Aqui uma outra pergunta. E se calhar vocês já falaram nisso há pouco, quando explicaram como é que está a ser o dia-a-dia na cidade, mas há, por exemplo, racionamento de alimentos nas poucas lojas que vão funcionando. Eu lembro-me da frutaria onde vocês passaram. Ainda há alimentos à venda? Não há? Os preços dispararam? Como é que é? Há alimentos à venda, não há a diversidade e a quantidade que haveria, obviamente, antes da guerra. Nós encontramos no supermercado muitas prateleiras vazias, por exemplo, carne e peixe, não vimos nada ali, estavam as bancas completamente vazias. Se calhar não há diversidade de oferta de queijo, não é? Há um tipo de queijo, pronto, não é? É isto. Imaginem, quando vamos ao supermercado, vamos às latas de atum, não é? Há vários tipos de latas de atum. Latas de atum trouxemos. Não, mas por exemplo, não é? Quantas não há. Quantas levaram? 20 latas. Já temos 18. Nós temos muita. Tem que ser, porque nós viemos preparados para, e estamos e continuamos preparados para não termos maneira de sair da cidade e, se for preciso, termos que ficar fechados na cidade e provavelmente num abrigo durante 1, 2, 3, 4 semanas. Portanto, nós estamos preparados para isso, porque de um momento para o outro pode tudo mudar. Ainda há pouco estávamos a ouvir uma sirene, deixámos de ouvir, tão rápido as coisas mudam aqui, portanto nós continuamos alerta e preparados para isso. E como o Pedro dizia, não há racionamento de comida, encontramos águas, conseguimos fazer uma alimentação absolutamente quase normal, não há a diversidade de produtos. Mesmo até isto, obviamente não tem comparação com nada, mas mesmo no sítio em que estamos aqui alojados, não é? Há um prato por dia, pronto, não é? Para toda a gente, é o que é. Sim. Não é? E em condições normais, imagino que houvesse um menu bastante diversificado, não é? Com várias Sim, há um horário de refeição restrito, não é? Há uma refeição por dia. Nós almoçamos ou jantamos. Isto não é uma queixa, não é? Não, Como é óbvio, exato. porque obviamente quem está mal são as pessoas que estão. Não, então são as pessoas que residem cá e que vivem cá. Só um exemplo de que, pronto, existe. Mas quando vocês partem para um cenário desses, sabem ao que vão, não é? Sim, claro. O nosso diretor, acho que posso dar esta confidência. O nosso diretor, quando me ligou a perguntar se eu queria vir, porque isto é uma coisa também muito importante para os leitores e os ouvintes, nós, para virmos fazer uma reportagem num cenário destes, obviamente que as pessoas que mandam em nós perguntam-nos se estamos disponíveis para ir, não é? Porque isto é uma situação bastante complicada, que deixa as pessoas que temos em Portugal e os nossos familiares, obviamente, preocupados, os nossos amigos, portanto nós temos que estar totalmente disponíveis para vir. E o nosso diretor perguntou-me se eu estava preparado para ter que ficar, por exemplo, 1, 2, 3 semanas fechado no abrigo. Eu disse que preparado não estou, porque nunca estive numa situação dessas, mas estou disponível para isso. Portanto, isso também é muito importante, se calhar os leitores e os ouvintes perceberem que nenhum jornalista está aqui obrigado. Estamos aqui porque estamos disponíveis para estar aqui, para tentar dar o melhor de informação possível num cenário destes que é muito complicado. Estão a fazer um grande trabalho. Nós estamos,
agora 10h30 da noite em Portugal, já é 00:30 em Kiev, e eu queria agradecer muito aos assinantes que se inscreveram para participar e que fizeram perguntas ao Pedro e ao João. Vamos encerrar esta conversa, até porque estes senhores têm que ir descansar e têm muito trabalho amanhã pela frente, ainda hoje, ainda estão a acabar o trabalho, e essa tem sido uma rotina, e aqui se calhar vamos ter outra inconfidência, Pedro e João, são muitas horas de trabalho que vocês têm diariamente, e muitas poucas horas de sono, e os nossos telemóveis, nós vamos falando muito por mensagem, por WhatsApp, e trocando mensagens e vamos ligando, e são muitas horas de trabalho, porque tudo aquilo que nós lemos, vemos e ouvimos na rádio dá mesmo muito trabalho a fazer, não é? E Ricardo, só para terminar, acho que falo pelos dois, nós aqui somos dois e somos uma pequeníssima parte da equipa que está aí no sítio onde tu estás. Era impossível nós fazermos o trabalho que fazemos aqui sem termos outras tantas pessoas desse lado a fazerem vídeos, a fazerem os podcasts, a montarem, a editarem, a darem apoio diariamente, a conversar sobre para caminhos deve seguir ou não, claro que sim. Portanto, se nós dormirmos pouco, vocês dormem igualmente pouco. Portanto, era impossível nós estarmos aqui sem o apoio, sem a quantidade de pessoas que se está a trabalhar. Tem haver uma grande complicidade entre as pessoas que estão aqui e as pessoas que estão aí, obviamente, e que não é? Sacrificam, também sabem que virão a estar aqui, e nós aí a dar esse apoio também. Espero. Nós agradecemos o vosso empenho, o vosso trabalho, e há vários dos nossos assinantes que deixam mensagens de obrigado pelo vosso trabalho, muita coragem, muita força, cuidem-se, diz o Luís Miguel Nunes, é o que nós também vamos dizendo aqui ao Pedro citando o slogan da nossa rádio. Aconteça o que acontecer. E da minha parte eu também vos agradeço, obrigado também à Diana Rosa que me ajudou aqui com as perguntas, e já há algum tempo que não vos via, só falava convosco e trocava as mensagens, também foi muito bom poder rever-vos, nem que seja à distância do Continuas muito bonito. ecrã. Obrigado, para nós também João. Foi bom, Ricardo, falar contigo. E com os nossos assinantes, obviamente, foi um grande privilégio também. E obrigado pelas perguntas. E esperemos que tenhamos aproximado mais dos nossos leitores e pelo apoio fundamental que dão, que torna possível que estejamos aqui, na verdade. Não é? O apoio dos nossos assinantes é fundamental para que o João e o Pedro consigam estar em Kiev a contar estas histórias que têm contado e que podemos ler no Observador, ouvir na Rádio Observador, também em podcast, enfim. Nós somos multiplataforma e estamos disponíveis. Pedro, João, um forte abraço para vocês. Gostei muito de vos rever nesta noite. Obrigado. Um abraço a todos. Um abraço.